Bom dia, doutor Flávio da Costa Vieira, presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre. Uma honra muito grande ele ter aqui no programa. Antes de mais nada, quero cumprimentar aí o trabalho do senhor e de todos os médicos da Unimed, toda a equipe da Unimed, que tem sido muito mais do que um trabalho na área de saúde, tem sido um braço social muito grande para o governo do Estado. Doutor Flávio, eu gostaria de entrar direto, ser bem objetivo, um balanço sobre esse momento do coronavírus Covid-19, um balanço sobre o que está até agora nesse momento. Sérgio, em primeiro lugar, bom dia a todos os teus ouvintes, os teus telespectadores. É uma honra muito grande para mim e para a Unimed Porto Alegre, mais uma vez, participar do teu programa. Esse momento, Sérgio, ele é um momento muito difícil, não localmente, no nosso município, no nosso estado, mas no país, no mundo como um todo. Uma situação já vivida há muitos anos atrás, que nenhum de nós teve a experiência de passar por ela, sei lá, nos anos 1900, entre 1917 e 1918, por aí, quando houve aquela última grande pandemia da gripe espanhola. Pegou todo mundo desprevenido, é uma coisa que surgiu repentinamente. Toda essa história hoje monta 6 meses, 7 meses no máximo, em que a gente ainda está aprendendo os estragos que esse novo vírus pode causar para a humanidade e aprender, inclusive, como é a história natural dessa doença. Toda doença tem uma história natural, da maneira como ela atinge as pessoas, o contágio, o que ela desenvolve de problemas nas pessoas, tudo isso nós estamos estudando e muito menos ainda sabemos sobre como se trata, porque tudo o que se tentou até hoje não parece ser eficaz, e apostamos muito na vacina, que essa sim parece bastante. Mas isso é um apanhado muito superficial, muito rápido, sobre a parte que atinge essa doença do ponto de vista de saúde, do dano físico e mental que pode trazer para as pessoas. Mas, junto com isso, todo um outro corolário de situações que pegam, né, Sérgio? Por exemplo, aquilo que afeta a economia, que nós não podemos desprezar, é um estrago muito grande em todo mundo, para todas as pessoas, aqui dentro do Estado, que já pegou um Estado combalido por toda a questão da seca. Em seguida vem isso, as pessoas com dificuldade. Mais esse temporal ainda, hein, para adicionar um ingrediente mais trágico ainda. Mas essa questão repentina do temporal, mas também, assim, junto com o temporal, algumas inundações, uma perspectiva de que isso pode piorar, porque agora nós vamos entrar nos meses de cheia, nos meses de frio, que já começou aqui no estado agora, e junto com isso, somando todas as outras doenças que são sazonais, que são doenças de inverno aqui para nós, que é muito marcado. Então, tudo isso tende a piorar um pouco mais. E o Rio Grande do Sul tem um histórico das UTIs lotadas durante o mês de junho, julho e agosto, não é isso? Sempre, Sérgio. E isso vai se repetir. E essa ocupação de UTIs que ocorrem por conta de outras doenças que não deixam de existir, elas vão competir com uma ocupação de corona. Eu estava avaliando ontem, porque a gente faz isso várias vezes por dia, os dados de ocupação de leitos comuns de hospitais e mais os leitos de UTI está chegando, em termos de corona, no seu ponto mais elevado até aqui. E sem deixar de ter a ocupação que também começa a crescer agora com essas outras doenças. Mas também não são só as doenças de inverno que ocupam UTIs. Tem as suas doenças crônicas normais, hipertensão e todas as suas consequências, tem doenças oncológicas. Então, uma série de outras doenças que fazem a ocupação de UTIs e que preocupam a gente na medida em que as pessoas
por medo do contágio do São insumos não bem-vindos. Mas tu vê assim, ó, por conta do medo do contágio do corona, às vezes as pessoas relaxam, deixam de se preocupar com essas outras doenças que elas já têm ou estão começando a ter e não fazem um diagnóstico tão precoce. Tudo é muito complexo, Sérgio. Doutor, aproveitando essa deixa do senhor aí, a telemedicina é a grande ferramenta do momento para ajudar, não só no aspecto de não contágio, mas também de resolver esses tipos de problemas? Sérgio, a telemedicina, ela é uma ferramenta muito importante. Ela, para nós, a instalação da telemedicina aqui é uma novidade no Brasil, mas fora do Brasil ela já existe bem estabelecida em alguns lugares há muito mais de 20 anos. Nós estamos fazendo uma telemedicina não completamente regulamentada ainda no país. Ela surgiu por conta... Mas não tem mais volta, né? Eu acredito que não tem mais volta, mas ela tem que ser bem entendida. A telemedicina, ela não é substitutiva, ela é complementar. O que eu quero te dizer? A consulta presencial, ela é extremamente importante e ela nunca vai ser substituída. Ela pode contar com a telemedicina para ajudá-la, porque tem riquezas que não só de detalhes, mas do exame físico que eu faço O presencialmente. senhor está falando do olho no olho? Não, eu estou falando, inclusive, não só do olho, eu estou falando da mão no toque. Do toque. Na palpação, na ausculta direta com alguns equipamentos, coisas que a telemedicina, em parte, não vai poder fazer. Mas, por outro lado, a telemedicina consegue fazer uma relação olho no olho, porque eu consigo fazer como estou fazendo contigo agora, olho no olho. A telemedicina, ela supre uma parte dessa necessidade. Ela é muito bem-vinda. Eu só não posso entender que, com a telemedicina, eu vou fazer com que desapareça a medicina presencial tradicional. Elas vão se complementar. Elas podem andarem juntas? Podem andarem juntas, claro. E vão andar juntas e vão trazer muitos benefícios. Não são exclusivas, né? Não exclui, não exclui, né? Mas tu vê que, assim, ó, muitas dessas doenças que as pessoas já têm e que deixaram de ser acompanhadas nesse período, podem sim, Sérgio, ser acompanhadas pela telemedicina. Então, tudo vai se somar. Existe lugar para tudo e nós vamos vencer mais este medo que existe, não só por parte da população, como por parte de nós mesmos, médicos, da prática da telemedicina, que ela vai ajudar e vai complementar. Doutor Flávio, será que a partir desse momento da história vai cair a ficha para os governantes, não só durante épocas de eleições falarem a saúde em primeiro lugar, mas agora a saúde, caiu a ficha que a saúde não pode esperar? Eu sou um otimista, Sérgio. Eu acho que sempre há tempo e não dá mais para a gente ficar só se lamentando, dando uma de coitadinho e olhando para trás. Nós temos que olhar para frente, aproveitando as lições passadas. O que não foi feito e que ainda existe tempo para ser feito. O respeito à saúde pública, à saúde do indivíduo, que nunca foi adequadamente vista dentro do nosso país, sim, está na hora disso acontecer. Mas vê bem, Sérgio, que a saúde é uma coisa muito complexa e não tão simples. Quando a gente olha que mais da metade da população no nosso país não tem saneamento básico, eu tenho que entender que saneamento básico é saúde pública. E isso faz parte do cuidado da saúde das pessoas. Então, saúde não pode ser entendida exclusivamente como oportunidade de consulta ou uma visão hospitalocêntrica de que todo mundo deve ser atendido no hospital. Saúde pública é a preocupação com as pessoas antes delas adoecerem. E começa pelo saneamento.
Começa por tudo. Saúde é bem-estar, é o equilíbrio das pessoas. Saúde não é só atender as pessoas quando elas têm doença. Por isso, essa série de movimentos que se fazem, inclusive, quando se discute muito a atenção primária em saúde, que são ações de Estado, de governos, em que entendem as pessoas dentro da sua geolocalização e que fazem essas pessoas viverem bem, primeiro se preocupando em não adoecer, está na hora de cair a ficha de que eu não tenho que esperar as pessoas ficarem doentes para oferecer saúde para elas. Bom, o senhor estava falando e eu me lembrava que acontece a mesma coisa com a educação. A educação não é só colocar na escola, é a família, é um contexto. A segurança é a mesma coisa como a saúde. Não é só botar o policial na rua, mas é todo um contexto de fornecer saúde, educação, para que se tenha segurança. É mais ou menos isso, né, doutor Flávio? Mas não é mais ou menos, é exatamente isso. É isso. A única coisa que eu não disse quando a gente começou a falar em ocupação de UTI agora pelas doenças de inverno, é que se tem observado que, com a questão do isolamento, e eu não estou aqui discutindo nem política, nem cientificamente a questão isolamento versus não isolamento, eu não entro na discussão saúde versus economia, eu acredito em todas as coisas juntas, nós somos um indivíduo completo, não existe... A gente abriu um leque de situações, né? Mas o que eu queria te dizer é que, sim, fruto do isolamento, das pessoas estarem num menor contato físico, a exposição a doenças que são transmissíveis indivíduo a indivíduo tem sido menor. E isso tem se visto, inclusive, na pediatria, mas também nos adultos. Então, a gente não vai ter a ocupação plena das UTIs só pelas doenças de inverno que se tinha, e somado a isso o coronavírus. A gente vai ter uma ocupação um pouco maior, porque as duas vão se somar, mas é inegável que essas doenças tendem a diminuir um pouco na medida em que as pessoas estão um pouco mais distanciadas umas das outras, o contágio fica menor. Bom, sem entrar em polêmica, agora, por exemplo, em Canoas, tínhamos um hospital de campanha com 1.000 e poucos leitos, fecharam e agora um colapso na saúde em Canoas, município ao lado aqui da capital, aqui de Porto Alegre, e está faltando sedativo. Além da falta de organização, de planejamento, que mais que está faltando, doutor Flávio? Tu sabe, Sérgio, essa questão de falta de sedativos, tem algumas coisas que eu acredito e outras não. Eu não consigo acreditar nesse papo que dizem assim, nós vamos sair da crise todos muito melhores. Sérgio, o ser humano é complexo e o indivíduo é o que é e ele se submete à crise, ele vence a crise, mas a sua essência vai continuar a mesma. O DNA continua. O que nós temos que saber tirar disso é o aprendizado, aquilo que é positivo e o que é bom. E era muito prático a gente usar praticamente a China, a Índia um pouco, mas a China, como um local da onde nós comprávamos tudo, porque era tudo muito barato. E nós passamos o mundo todo a depender praticamente de um único fornecedor para tudo, para insumos, para remédio, para o vestuário, para equipamentos, para tecnologia. Por isso que quando a China teve problemas, o mundo inteiro pagou o preço disso. Balançou. E agora o que nós estamos falando em termos de medicação é que faltam esses insumos de toda a ordem, porque a imensa maioria deles tem uma origem única comum, que quando colapsa o mundo. Então, a necessidade, a falta de, por exemplo, de sedativos, principalmente para fazer procedimentos mais complexos, como, por exemplo, a intubação de pacientes,
Quando a exigência passa a ser maior, ele falta porque todo o mundo necessita disso ao mesmo tempo. Por que faltou respirador no mundo? Porque todo mundo precisou ter mais respiradores ao mesmo tempo. E claro que por mais organizados que sejam os setores, e eu vou nesse aspecto, fazer uma... Não tem como evitar esse colapso. A saúde pública, aqui dentro do Rio Grande do Sul, ela é muito diferenciada do resto do país. Então, aqui a gente não está tendo, e talvez não tenha, o colapso, e as estruturas na base eram melhores. Então, a gente teve que fazer pouca aquisição para ampliar um pouco o número de leitos de terapia intensiva que a gente precisava. Mas outros lugares que não têm o mínimo necessário, eles têm que correr até ter um mínimo e depois expandir. Então, nesses ali existem a falta de organização, sim. Mas quando falta medicação, eu não posso imaginar que isso seja falta de organização, porque a gente tinha... Não, eu falei organização e planejamento. Sim, mas é que o problema, Sérgio, é que talvez as pessoas não estavam preparadas para essa guerra. A gente não conseguia, até então, imaginar dimensionar que pudesse haver uma pandemia, a não ser assistindo esses filmes de ficção que volta e meia a gente vê. Bom, isso se tornou uma realidade. Então, é preciso que a gente, daqui para frente, entenda que algo que aconteceu agora possa se repetir num período menor de tempo do que 100 anos, desde a última pandemia. Então, nós vamos ter que estar um pouco mais preparados para essas contingências. Mas é difícil imaginar que, quando isso ocorre num tempo muito curto e para todo mundo ao mesmo tempo, a gente consiga ter um grau de organização e de estocagem, inclusive de medicamentos, que possa vencer tudo isso. A única saída vai ser a diversificação de fornecedores. Aí sim. Doutor, uma pergunta aqui. A importância dos planos de saúde, porque os planos de saúde foram um braço do governo, um braço social, porque a situação estava indo para um rumo, um colapso, antes mesmo de acontecer, se pensar num colapso. A importância dos planos de saúde nesse momento e daqui para frente. Sérgio, nós temos um sistema de saúde pública no país que ninguém no mundo tem igual. E é um sistema de saúde invejável. O senhor está falando do SUS. O SUS tem muitos problemas, mas ele tem muitas soluções. E o país está segurando um pouco essa onda porque ele tem um SUS competente. Em algumas localidades, o SUS é muito pior do que em outras, mas quando tu pega uma média no Brasil, o SUS é importante e ele tem a sua qualidade. Só que o SUS ele tem uma dificuldade muito grande de custeio e nós não temos recurso no país para fazer todas as coisas que precisamos ao mesmo tempo. E aí surge a saúde suplementar, que é um braço para fazer alguma coisa que o Estado não consegue fazer. Então, os planos de saúde, eles têm o seu papel social importante, porque na medida em que pessoas contratam os planos de saúde, elas aliviam a carga de responsabilidade do SUS. Eu não sei se eu me faço entender. Claro, não, tranquilo, tá perfeito. O plano de saúde retira pessoas de dentro do SUS e agora, frente a essa dificuldade econômica, o revés acontece. Porque os planos de saúde, sim, eles são caros, eles não são baratos. E numa situação de crise, as pessoas têm dificuldade de pagar. E quando elas não pagam, elas entram de novo no SUS. E aí o SUS, que já tinha dificuldade, passa a ter uma dificuldade maior. Mas por que os planos de saúde são caros? Eles são caros
porque os insumos, o custeio da saúde, ele é muito caro. E existem cálculos que não são tirados da cabeça das pessoas, são cálculos atuariais feitos com profissionais específicos para isso, que dizem para ter um determinado benefício, a pessoa precisaria pagar uma certa importância para poder obter aquilo, como um seguro de automóvel. Tu fazes um cálculo para utilizar o serviço e aquilo tu tens que pagar para poder. Se tu utilizares, ok, o teu dinheiro foi empregue para aquilo. Mas o plano de saúde, como o seguro de automóvel, ele é engraçado porque eu pago bastante para não utilizar. E aí eu fico sempre com aquela ideia, pô, mas por que eu gasto tanto dinheiro para não utilizar? Tu paga para ter a garantia que se tu precisares, tu vai ter. Só que em medicina é diferente do resto das coisas em geral, porque quando surgem novas tecnologias, elas não dispensam as tecnologias anteriores. E nova tecnologia sempre é muito cara. Então, não só... Como o celular que tu lança, o primeiro sempre começa lá em cima, depois ele vai reduzindo, né? Sim, mas tu imagina assim, ó, a gente começou... não é bem assim, tá? Mas eu vou dar só uma ideia para tu entenderes assim. O mundo começou com o raio-x, aí somou com a ecografia, aí veio a tomografia, aí veio a tomografia computadorizada, aí veio a ressonância. Bom, laser. Então, hoje em dia, eu tenho a ressonância, mas eu não deixei de usar o raio-x. Tu entende? Cada uma se soma, as outras continuam. Na tecnologia, como é que funciona? Bom, se sai um celular novo, sei lá... Substitui. Claro, o outro deixou de ser usado. E eu só tenho... Entende? Bom, é outro raciocínio, é outro raciocínio. Só que, assim, o cálculo dos valores para custeio de um plano de saúde são sempre feitos. E, quando surge nova tecnologia, o esperado é que tu fosse fazer um novo cálculo para custear essa nova tecnologia, tendo em vista que as anteriores não desapareceram. Só que isso não acontece. As novas tecnologias são incorporadas, os planos de saúde têm que pagar e não existe a correspondência de valores em cima disso. Por outro lado, se considera sempre que os planos de saúde são bandidos, são vilões, porque cobram muito das pessoas. Sim, mas a gente precisa entender também que quando a gente assina um contrato, a gente diz, eu vou pagar tanto por tanto. E na hora de utilizar, porque eu tenho um problema de saúde que é sério, eu ingresso na justiça e quero ter aquilo que eu não paguei para ter. E a justiça dá. Então, os planos de saúde não nadam em dinheiro como as pessoas pensam. Os planos de saúde, olha, eles se esforçam muito. E eu estou falando pelo plano que eu conheço. Eu estou falando do plano... Mas eu acredito que deve ser uma regra geral. Então, não pensa assim aqui que a gente nada em dinheiro e que... olha, é uma administração séria, em que a gente tem muito zelo pelo que promete oferecer para as pessoas. Isso tem um preço. O preço não é pequeno, mas não é uma situação como todo mundo imagina. E agora, só queria te dizer o seguinte. Agora, o que acontece? Vem a pandemia. Aí vem a pandemia e a economia toda tem um baque. Então, assim, o que a gente fala? E eu não estou criticando nada, eu só estou chamar a atenção. As empresas aéreas estão tendo um déficit muito grande. Recebe um aporte. Chamam o governo para ir lá. A rede hoteleira, todo mundo tem. Só que quando chega nos planos de saúde, o que vem? Vem o seguinte: durante esse período,
não pode fazer os reajustes que eram normais para serem feitos, não pode excluir ninguém, nem deixar de prestar assistência. E uma exigência maior ainda do plano. Do que a pessoa se tornou inadimplente, e ainda uma exigência maior. Tu entende o que eu quero te dizer? É muito complicado pensar nesse tipo de coisa. E eu não sei se o senhor colocou ainda no seu raciocínio o custo Brasil. É uma Porque outra... o custo Brasil também é um insumo, é um ingrediente que pesa em todos os setores, e principalmente o da saúde. Porque nós estamos vendo vários hospitais demitindo vários colaboradores, e aí a gente fala com alguns diretores, e eles assim chegam a cortar o coração, porque nós investimos 3, 4, 5 anos, nós estamos investindo no profissional, e hoje nós temos que despedir. Isso aí está indo, não é só um colaborador, está indo uma vida nossa também, um investimento está indo no ralo, né? E tem mais, quando tu fala em custo, não é o custo Brasil, só que para nós interessa. Para nós interessa um custo, o custo da saúde. O país tem uma inflação. Vamos pensar que hoje a nossa inflação está entre 3% e 4%. Tá? Tá bem. Assim, grosseiramente, para tu entenderes. Tu sabe qual é a inflação da saúde? Ela está algo ao redor de 14%, 15%. Estou falando da inflação da saúde, que pega toda essa questão de hospitais, que pega os insumos que são importados, e isso acontece sempre. A inflação do país é aqui e a inflação da saúde é isso. Então, não adianta, quando a gente quer mostrar para as pessoas o custo da saúde, que é maior, a inflação da saúde é maior do que a inflação oficial do país. Ninguém consegue entender. Porque diz assim, como que vocês estão dizendo isso? Tchê, faz uma devassa, pega qualquer empresa de auditoria dentro das empresas, mas é difícil entender, mas é a realidade. Doutor, nós estamos ainda na primeira onda, vamos voltar à primeira pergunta, nós estamos ainda na primeira onda do coronavírus ou já vamos entrar para a segunda? Eu acredito que nós estamos ainda na primeira onda, não entramos na segunda ainda, hein? Sérgio, isso dá para te dizer assim, aqui, o mundo está na primeira onda. Aqueles que saíram, que conseguiram descer, sair fora daquilo que se chama a primeira onda, já podem começar pensar numa segunda onda. Quem é isso? Talvez a China. A Itália agora que foi um dos primeiros também a ter esse tipo de problema, está caindo bastante. Se tiver uma onda de novo, a gente vai poder considerar uma... A Inglaterra, a Espanha... A Inglaterra ainda... Não saiu da primeira. Ainda está caindo de uma primeira. Agora, querer te falar em segunda onda nos Estados Unidos, quando eles estão vivendo... Não. E o Brasil, o Brasil é muito complexo, porque não existe um Brasil só. Existem diferentes regiões, porque o Brasil é muito grande, que estão em estágios diferentes, como se fosse uma Europa... É um continente. Então, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu estava agora... Antes de conversar contigo, estava falando com um alto dirigente da Unimed do sistema brasileiro, e a gente fazendo uma análise de algumas localidades Brasil afora. E ele é do Espírito Santo, e ele estava me contando como é que eles estão lá em Vitória, que eles estão assim numa espécie de um platô muito elevado ainda, mas num platô. E nós aqui no Rio Grande do Sul, nós postergamos um pouco a aceleração da nossa curva, que parece que está se mostrando agora numa aceleração maior, mas não dá nem para falar em primeira onda. Nós estamos ainda a viver. Estimo sim, por todos os cálculos que nós temos de modelagem, estudando dentro da Unimed Porto Alegre, a gente está vendo outros institutos que estudam o Brasil como um todo, e aqui no Rio Grande do Sul também, que nós vamos viver o nosso pico de casos e o nosso pico de internação
nas próximas 2, 3 semanas aqui no Rio Grande do Sul. Bom, se fosse uma entrevista... Aqui, ó, olha aqui, ó, sem alarde, porque nós tivemos tempo para nos preparar para isso. E acho é verdade. que conseguimos nos preparar. Mas é preciso que a gente saiba que o nosso pico está para vir ali na frente. Dia vai acontecer, tá, Sérgio? Porque assim, a gente não pode ter a ideia de que se ficar sempre dentro de casa, vai resolver. A epidemia vai embora e vai... Não. acontecer aqui num determinado momento. O que a gente precisa é ter um crescimento mais ou menos controlado para que a gente consiga dar a atenção necessária para os casos que surgem. Bom, enquanto não chegar a vacina, a opção é ter todos os cuidados que todos nós já sabemos. Primeiro, eu quero agradecer muito mais do que uma entrevista, uma aula. Aprendi muito aqui com o senhor e eu tenho certeza que o telespectador vai aprender muito mais ainda. E eu tenho aqui um destaque, um reconhecimento pela Unimed, seu trabalho, de toda a equipe da Unimed, e principalmente pelo trabalho heróico que todos os médicos, seus colegas, têm feito. É um destaque de reconhecimento aqui que eu quero ver se o senhor consegue ver bem aí, doutor? Não, sobe um pouquinho mais, Sérgio. Mais um pouquinho? Mais. agora sim. Então, isso aqui é um certificado aí do nosso canal, do nosso programa de reconhecimento ao trabalho da Unimed, de toda a sua equipe aí, agradecendo aí que sirvam as façanhas da Unimed Porto Alegre, de modelo a toda a terra, e que agradecendo essa proteção e esse cuidado que a Unimed sempre tem com os gaúchos e principalmente com os porto-alegrenses. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela aula que o senhor nos deu, e o senhor é uma pessoa extremamente... foi sensível ao nosso convite. Sérgio, deixa eu te dizer uma coisa, já que tu mostraste, e eu fico muito contente e agradeço muito em nome da Unimed Porto Alegre a essa homenagem de vocês. Recentemente saiu o resultado de uma pesquisa nacional feita pela Agência Nacional de Saúde, em que ela avalia todas as operadoras de saúde do país, e a Unimed Porto Alegre recebeu o primeiro lugar nessa pesquisa. Nós vamos estar divulgando, isso é um furo teu. De primeira mão aqui. Obrigado, hein? Nós vamos, daqui a pouco, já divulgar, estamos organizando. E nós não combinamos nada, a coisa saiu natural, hein? Coisa boa isso, hein? E para nós é um motivo de satisfação muito grande, porque essa pesquisa mostra como as pessoas enxergam a Unimed Porto Alegre. Ficamos em primeiro lugar absoluto entre todos no país. E o legal é que isso é um trabalho de todo mundo. Tem trabalho da diretoria? Sim. Tem trabalho do Conselho de Administração? Sim. Tem trabalho de todos os funcionários da Unimed? Sim. Mas, fundamentalmente, tem o trabalho de todos os médicos cooperados da Unimed, que são mais ou menos 6.800, mas tem o trabalho de todos os nossos prestadores de serviço contratados, porque quando eles prestam serviço para alguém que tem a carteirinha da Unimed, eles são a Unimed naquele momento, que são mais ou menos 350 prestadores de serviço contratados, entre hospitais, serviços de imagem, fisioterapia, tudo que tu pode pensar. São 2.000 colaboradores dentro da Unimed Porto Alegre, funcionários próprios nossos. Quer dizer, é uma rede de pessoas todas somadas para conseguir um resultado desses. Isso não é uma conquista individual e não é de alguém que está na presidência. Isso é um trabalho de todo mundo. E agradeço, então, mais uma vez, a oportunidade de estar com vocês, porque vocês são sempre muito gentis, vocês nos apoiam em todas as ações que a gente faz, e sempre estão lá, uma presença marcante. Se às vezes a gente não pode estar mais seguido, é muita correria, mas obrigado pelo carinho com que vocês sempre nos tratam e o profissionalismo que vocês sempre colocam em tudo aquilo que vocês fazem, certo? Amém. Um abraço. Tchau para vocês. Até uma próxima.